Queridos, abram suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 21, mais uma pequena porção da Escritura. Evangelho de João, capítulo 21, hoje leremos o verso 12 e o verso 13. João, capítulo 21, versículo 12 e versículo 13. Estamos nessa jornada rumo ao Evangelho de João. O Evangelho de João só tem, o capítulo 21, tem 25 versículos, então estamos realmente na reta final. E ainda não sei qual será o próximo livro, então orem para que Deus mostre aí. Estou entre algumas possibilidades, mas não sei ainda, nenhuma delas me deu ainda confiança de que é aquilo que Deus quer. Então esteja orando para que Deus mostre. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 12 e 13, diz assim: Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Até aí é o texto dessa noite. Espero que você vá anotando aí na sua Bíblia. Daqui a pouco você vai ter bastante informação. Não dá para registrar tudo. Acredite no que eu digo. Às vezes pequenas palavras que nós olhamos desapercebidamente no texto, mas há muito conteúdo nessas passagens. E nós estamos vendo ao longo de algumas semanas, acho que a quinta semana, vimos aí sobre desânimo, como os discípulos desanimaram. E depois vimos como Jesus atuou para restaurar os seus servos. E hoje nós vamos ver como é que a restauração de Jesus ela é completa. Não vamos ver todos os aspectos, a semana que vem vamos ver mais um aspecto dessa restauração. Mas é preciso que você entenda que quando Jesus olha para um discípulo e se aproxima dele para restaurá-lo, ele trabalha em todas as suas áreas. Eu não gosto de usar um termo que está sendo muito desgastado, já se desgastou nos nossos dias, um termo usado nas igrejas, o termo chamado missão integral. Não sei quantos de vocês já ouviram esse termo. Missão integral é uma filosofia de trabalho de algumas igrejas que entendem que a igreja, que Deus formou a igreja, e que a igreja então tem que sair para restaurar as pessoas, alcançar as pessoas e redimir o homem, não apenas do pecado para a luz, mas redimir o homem em todas as suas áreas. E à luz dessa ideia, que não encontra realmente respaldo bíblico, eles defendem que a igreja não é um lugar apenas onde a palavra de Deus é ensinada e aplicada à vida das pessoas, mas a igreja precisa sair e fazer o que eles chamam de missão integral. Então não é só a alma, mas o corpo do homem também. Então igrejas têm que ter grupos para sair na rua e dar sopa para os mendigos. Igreja tem que ter profissionais que saiam e vão a abrigos cortar cabelo de pessoas. A igrejas tem que ter trabalhos, multirão, se tem na igreja um oculista, sair fazer um multirão, se tem dentistas dessa maneira. Então a igreja começa a atuar e aí cria-se um ministério muito grande, uma rede muito grande, e há pessoas vindo à igreja, você fala, hoje o que você veio fazer na igreja? A pessoa fala, vim cortar cabelo. Você não veio para o culto? Não, hoje eu vim cortar cabelo. Então a pessoa corta cabelo, tem uma parte destinada lá, ou um dia, ou um momento, até nos dias de culto, em que isso acontece. É claro que a igreja ajuda, restaura e edifica o homem como um todo, mas a igreja não foi chamada para cortar cabelo, não foi chamada para restaurar dentes. Então a missão integral, ela faz com que as igrejas entrem no ativismo, e muitas igrejas se vangloriam de muitos ministérios, em comunidades carentes principalmente, e no final das contas elas estão vivendo um ativismo. E esquecem o essencial. A igreja ajuda, a igreja cuida do ser humano como todo faz. Nesse texto nós vamos ver hoje, que quando Jesus foi restaurar, mas preste atenção, ele foi restaurar os seus discípulos. Ele faz isso também com outras pessoas, mas na Bíblia, nesse exemplo de hoje, vamos ver como ele restaura os seus discípulos em todas as áreas. Então eu estou usando o termo aqui de missão integral de Jesus, mas tome o cuidado, porque isso não é o que a igreja tem que fazer. A igreja tem que fazer duas coisas: buscar os perdidos e edificar os salvos.
Essas são as duas tarefas da igreja: alcançar os perdidos e edificar os salvos. E enquanto faz isso, glorificar a Deus todos os dias. Esse é o trabalho da igreja. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos ver então como Jesus restaura o ser humano, os seus discípulos, de forma integral, na sua totalidade. Hoje, o texto dessa noite vai nos mostrar, não sei se vai mudar, se não conseguir, daí você tem que mudar daí de cima, Vini. Jesus restaura os seus discípulos por completo. Esse é o tema dessa noite. Não está indo, pode ir daí mesmo, Nicolas, não tem problema. Não sei se tem que encaixar Quais são as áreas em que Jesus restaura os seus discípulos? Vamos ver então essas áreas para você entender como a restauração ela é feita de modo total. A primeira área em que Jesus restaura um discípulo aparece no versículo 21, no capítulo 21, e aí apenas dentro, como o texto é dentro de um bloco, você precisa entender. A primeira área em que Jesus restaura os seus discípulos, pode ir passando, Nicolas, vamos ver, vão ser nessa noite, deu certo aí, vamos ver se vai? Não estava ligado o cabinho, né? Agora sim, por isso não estava passando. Então vamos lá. Jesus restaura os seus discípulos, em primeiro lugar, ele restaura os seus discípulos nas suas emoções. Tudo isso nós já vimos, é apenas para você entender e pegar o todo. Os discípulos desanimados, fracassados, tristes, pescando a noite toda. Jesus aparece de manhã na praia e pergunta: ei, filhos, pegaram alguma coisa? Os discípulos estão arrasados, tristes, sem motivação. E eles dizem não. Então Jesus vai restaurar as suas emoções. E ele fala: não conseguiram pegar nada? Não. Nada está dando certo. Nem na praia, nem no barco, nem nada. Nada está funcionando para nós. Então Jesus fala: lance a rede do lado direito. E quando eles pegam os peixes, imediatamente de tristeza, eles passam para alegria, de desânimo para êxtase. Eles estão vislumbrados. O que Jesus está fazendo? Ele está tocando as emoções. Ele está mostrando para os seus discípulos que muitas vezes a solução para os problemas está ao nosso lado e nós não percebemos. No caso daqui, Jesus fala: jogue a rede ao lado do barco. A solução do problema não estava ao lado do barco, estava embaixo. Mas não tinha como ele jogar a rede dentro do barco. Então Jesus fala: jogue do lado. Mas os peixes estão passando por baixo. Muitas vezes a solução para a nossa tristeza, para a nossa dor, para as lutas que nós temos, essa solução está debaixo dos nossos narizes. Deus coloca ali e muitas vezes você não vê. Precisa que Ele corrija o foco e fale: olha, aqui não, mas sente essa. Faça dessa forma. E de repente, a solução surge. Então Jesus, o texto que já mostrei para vocês, restaura a emoção dos discípulos. De fracasso a animados, de tristes a alegres, de amedrontados a entusiasmados. Tão entusiasmados a ponto de Pedro pular na água. Pular sem refletir muito. Há uma confusão aqui no caso de Pedro e ele vai. Ele estava triste, desanimado até de seguir a Jesus, mas quando ele vê Jesus, ele pula e vai. Primeira área em que Jesus restaura um discípulo. Então, isso já pregamos. Se você hoje está triste, você pode falar: Senhor, restaura as minhas emoções. Eu não tenho encontrado alegria nos múltiplos relacionamentos, eu não tenho encontrado alegria entre os meus irmãos, na minha profissão. Às vezes você está trabalhando, você está numa área, você escolheu uma área na qual você hoje não se sente feliz. Necessariamente você não precisa mudar de profissão. Pode ser que Deus o conduza a algo. Mas você pode falar: Senhor, eu não tenho mais visto uma perspectiva aqui. Estou triste, desanimado. Muda as minhas emoções. E Ele é capaz de, aonde você está, simplesmente apontar um caminho diferente ao lado e de repente você se vê realizado, feliz. É assim que Ele faz. Existe uma segunda área em que Jesus restaura os seus discípulos, nas emoções. Ele dá ânimo e dá confiança. A segunda área que ele faz isso, estou passando pelos versos que nós já vimos, ele restaura a nossa força. Como ele faz isso? Suprindo as nossas necessidades. Vocês viram que quando o versículo 9 diz: ao saltarem em terra, viram ali brasas, peixes e um pão. Então Jesus restaura a força física. Às vezes nós precisamos de restauração física. O tempo de domingo à noite, na verdade eu acho que o tempo de qualquer culto, de certa forma ele é limitado.
pastores, muitos, eu acredito que a maioria dos pastores gosta de falar muito. E às vezes tem tanta coisa para você ir em direções que não dá. Mas quando nós pensamos em restauração física, Jesus faz isso com os seus discípulos. Houve um dia em que Jesus multiplicou pães. E quando ele multiplicou pães, o texto fala que existiam 5.000 homens. 5.000 homens, se nós fizermos uma perspectiva de que metade foi casado, ou era casado naquela situação, você tem 5.000 homens, 2.500 mulheres. Se, por baixo, dentro da perspectiva dos judeus, isso daqui é quase falar que não tem filhos para os judeus. No mínimo 2. A mulher judia tinha no mínimo 2. A família de Jesus, contando com Jesus, eram 7 filhos. 7. Jesus, aqui, separado, filho de Deus, e Maria tinha pelo menos 6 filhos. Os católicos, os romanos, os romanistas, dizem que não, que esses eram primos de Jesus, mas não é verdade. Não é verdade. Jesus tinha 6 irmãos, 4 homens, a Bíblia dá o nome deles, e 2 irmãs. Quando fala o nome dos 4 e fala, e as suas irmãs, quando fala suas no plural, pelo menos 2. Podia ser até mais. Mas eu sempre aprendi que é Virgem Maria, ela era virgem quando ela concebeu. Isso é um milagre. Mas ela não permaneceu, como as pessoas dizem aí, virgem até morrer. Não. O texto de Mateus, capítulo 1, vai dizer assim, e José não a conheceu sexualmente até que nasceu Jesus. O que significa até que? Significa que depois, sim, vida normal de marido e mulher. Jesus então multiplicou, voltando para o que eu estava dizendo, 5.000 homens, 2.500 mulheres, se você tem mais pelo menos 5.000 crianças, é bastante gente. 12.500 pessoas com fome. Jesus pergunta, o que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. É só isso, só? Jesus fala, é suficiente. Tendo dado graças, quando ele abaixou, estava cheio de peixe. E deve ter sido interessante presenciar isso. Eu imagino a reação de alguns discípulos. Porque quando Jesus baixou, era um cesto só. Ele baixou. E tinha mais agora. Mais pães e mais peixes. Como você acha que isso se multiplicou? Eles pegavam a cesta e falaram, tragam cestos. E começava a virar. E ia caindo peixe, e quando eles voltavam, tinha peixe aqui ainda. E eles iam virando, e voltava, tinha peixe. Eu imagino alguns discípulos, quando estavam virando, eles ficavam olhando dentro para ver da onde está vindo isso aqui. E continuava a ter peixe e pão. E o texto fala que todos comeram, e o texto bíblico, ele é detalhista nisso, fala assim, comeram até se fartar. Vocês sabem o que significa isso? Isso é uma maneira polida de dizer, comeram até se fartar. Como é que nós diríamos hoje? Comeram até se arrebentar, ficar cheio ainda é bonito. Comeram até tá caído pelo chão. Tinha gente mordendo peixe, passava a bandeja, ele falava, daí eu não sei se vai ter depois. Não era assim. O povo é educado. Vocês acham que alguém guardou para levar embora? Será que ninguém pegou um pãozinho e falou, guarda aí, né? Vai saber quando vai vir de novo. Eles comeram até se arrebentar de comer. Guardaram para levar embora. E o texto fala que sobraram ainda 12 cestos cheios de pão e peixe. Isso é fartura. Quem distribuiu o pão e peixe? Os discípulos. Quem recolheu o que sobrou? Os discípulos. Jesus está ensinando a eles. Eu vou mostrar para vocês o meu poder. E depois eu quero que vocês recolham um cesto para cada discípulo, para que vocês nunca mais se esqueçam disso. No final do dia eles estavam arrebentados, gente. Vai servir de garçom para 12.000 pessoas. Estão arrebentados, carregando, voltando. E quando Jesus manda recolher, Jesus, deixa? Não. Vamos deixar tudo limpinho. O princípio aí de higiene, não dá tempo de explorar isso aqui. Jesus manda recolher tudo. Tem pão no chão? Vai pegar, Pedro, vai sair. Todo mundo trabalhou. Eles estão arrebentados. Sabe o que Jesus fala para eles? Vinde, vamos descansar. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus sabe que fisicamente esses homens precisam descansar. Então Jesus restaura as emoções, mas é o mesmo Jesus que olha para a nossa fraqueza física e se compadece, dando força, deixando o renovo. Às vezes a renovação física não é só por meio do alimento, às vezes é por meio do descanso, às vezes é por meio do remédio, às vezes é por meio de férias.
A Bíblia fala que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º descansou e abençoou esse dia e disse para os judeus: vocês vão descansar nesse dia. Então, por que ele está preocupado com descanso? Porque ele sabe que o ser humano precisa de restauração física. Vocês já ouviram falar de um tratamento chamado cromoterapia. A cromoterapia é uma parte da ciência, por assim dizer, que tenta curar ou tratar algumas coisas com as cores. E eles descobriram que existem 2 cores básicas, fundamentais, que restauram o organismo. O físico do ser humano é restaurado quando ele é exposto a essas 2 cores. E as 2 cores são o verde e o azul. Quando as pessoas querem tirar férias, você quer ir para grandes cidades, quer ir para o centro de São Paulo? Vou tirar férias. Vou lá para a Praça da Sé. É isso? Você fala, nossa, que vontade de tirar férias, eu quero ver um monte de prédio andar aqui. Não. Normalmente você quer ir para ou praia ou natureza. Por quê? É porque eu gosto. Nada disso. Isso é uma necessidade sua, que Deus colocou ali. O homem se acalma diante de tons de verde. E quando você olha para a natureza, Deus podia ter feito as árvores de uma cor só, todas. Mas ele faz o quê? Cada folha tem um tom. Então você tem tons de verde, você se sente... Você vai na natureza e fala, que gostoso. Está na rede ali olhando e fala, nossa, como isso me tranquiliza. E eu nem vou falar sobre sons que nos acalmam. Você sabia que som de chuva, não estou falando de relâmpago e trovão não, mas o som de chuva, o som de riachos, descobriram que quando você escuta som de riacho, a pessoa se sente tão aliviado. Algumas pessoas que sofrem de incontinência urinária resolvem só de ouvir o rio passando. Alguma coisa acontece no seu organismo que ele fala, nossa, que gostoso. Quem produziu isso? Deus. Porque o nosso Deus quer restaurar você nas suas emoções, mas Ele não esquece que você tem um corpo. E esse corpo para Ele é importante e Ele cuida de você. Vinde, no versículo aqui, brasas, pães e peixe. Outra área em que Jesus restaura os seus discípulos, Ele restaura os discípulos na posição em que eles tinham. Isso significa que Ele confirma esses discípulos diante de pessoas, diante da sociedade. Quando há um fracasso, quando há um desânimo e arrependimento, o mesmo Jesus que corrige é o Senhor que estende a mão e levanta. E caminha, Ele não mandou os discípulos embora. Onde está a confirmação? A confirmação aparece no versículo 10. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. Essa ordem foi dada para quem? Olha o versículo 11. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede. Pedro era o mais desmotivado, o mais triste, o mais abatido. E Jesus falou, vou curar suas emoções, vou te dar comida. E Pedro, vou restaurar sua posição de liderança. Vá lá e traga os peixes. Ele podia falar, Pedro, manda alguém trazer. Ou Pedro, fica aqui, você não, você já pisou na bola, agora deixa outro assumir a liderança. Não, ele fala, Pedro, vai você lá. E o texto aqui é enfático, Pedro entra no barco e traz os peixes. O que ele está fazendo? Ele está restaurando a posição de Pedro dentro do seu clã, dentro do apostolado, mostrando para os demais discípulos. Pedro continua tendo destaque aqui. Pedro fracassou? Fracassou. A Bíblia escondeu? Não escondeu. Pedro negou? Negou. Pedro mentiu? Mentiu. Pedro foi violento, cortou a orelha de Malco? Fez tudo isso. Mas Pedro vai continuar sendo a pedra sobre as quais Cristo edificaria a sua igreja. Por que eu estou falando isso? Nem sempre, preste atenção aqui para que você não crie uma jurisprudência bíblica. Muitas vezes ele trabalha assim, dependendo do tropeço. Ele abençoa, depois que a pessoa confessa e pede perdão e muda, ele restaura essa pessoa e leva a uma posição. Você vê isso acontecendo, por exemplo, na vida de Jó. Jó, um homem super rico, 10 filhos, 3 filhas, e tudo isso aconteceu, perdeu tudo, uma calamidade, ficou doente. E no final do livro de Jó você fala assim, Deus o abençoou sobremaneira. E o final dele é maior do que o seu início. E por que ele está fazendo isso? Para mostrar que é um Deus que restaura as posições. Ele pode encontrar alguém no fundo do poço e tirar a pessoa do fundo do poço e dar a ela a chance de ser alguém completamente novo. Isso acontece, ok. Mas existem situações também na Bíblia
em que Deus abençoa, restaura as emoções, restaura a força, mas não restaura a posição. Não deixa mais que aquela pessoa exerça aquela função. Ele diz, essa função não é mais para você. Há muita confusão isso no meio pastoral hoje em dia. Um pastor que cai em adultério, ele está desqualificado para continuar no ministério pastoral. Ele esqueceu a Bíblia quando caiu em adultério? Não. Ele perdeu a habilidade de comunicar, perdeu a salvação? Nada disso. Mas ele perdeu aquilo que Deus colocou como requisito básico de ser modelo para o rebanho. É só isso, você não é mais um modelo. Então você pode servir a Deus, ser uma bênção, pode, mas nessa função, não. Aqueles que trabalham ou já trabalharam com ferramentaria sabem que é isso. Você tem uma peça que molda a outra. Essa peça ela é feita com precisão. Se essa peça se deformar, você não pode mais usar. Você tem que tirar essa peça e colocar outra e continuar fazendo o molde correto. Mas a fábrica, os carros vão aceitar, tal equipamento vai aceitar essa peça defeituosa. Não. Por que nós temos o que é chamado recall em carros e em tantos equipamentos? Porque uma peça com defeito foi identificada, ou seja, em algum momento houve uma falha de fabricação. Então veja, perdão de Deus nem sempre significa qualificação, nem sempre significa que você vai continuar na mesma posição. No caso de Pedro, ele restaura Pedro e coloca Pedro de novo como líder do apostolado. Em outros casos na Bíblia, isso não aconteceu. Moisés, Senhor, o povo está pedindo água. E Deus falou, fale com a rocha, Moisés. Vá até perto da rocha e converse com essa rocha. E dê uma ordem à rocha. Diga, rocha, eu quero que, conforme Deus me ordenou, que saia água. E a água vai sair. E o povo vai ver em você o líder que eu quero, Moisés. E Moisés pega a vara. Ele arrebenta a vara na pedra. Deus falou, fala. E ele, irado, bateu na pedra. A Bíblia não nos conta, mas eu acho que ele falou algumas coisinhas ali. Mas aí fica a seu critério imaginar o que ele falou. E quando ele bateu na pedra, sabe o que aconteceu? Saiu água. Saiu água e todo o povo bebeu água daquela pedra. E quando Moisés então parou, Deus falou, Moisés, porque você bateu na pedra, era para você falar, mas porque você bateu, você não vai entrar na terra prometida. Só por isso? Só por isso não. O caso aqui é mais grave. Você não podia ter feito isso. O povo, eu até entenderia, você não. Suba aqui, eu vou te mostrar a terra prometida. Ele subiu num alto e viu toda a terra. Deus falou, olha, mas você não vai entrar. Moisés vai pedir 3 vezes a Deus, deixa eu entrar. Deus fala, não, não. E na terceira vez ele fala, basta, Moisés, você vai morrer. Você não vai entrar na terra, ponto. O que aconteceu? Ele não restaurou a posição de Moisés como guia sobre Israel. Então você tem que se encontrar aí na Escritura. Dependendo do que você fizer, ele restaura você e volta você para a posição que você estava ou até superior. Mas existem coisas que você pode fazer, em que Deus restaura a sua vida. Você é discípulo, servo, amado, salvo, mas Ele não te coloca mais nessa posição. Você tem que exercer uma outra função. Tudo bem? Sei como deixar isso mais claro. Há pianistas aqui, entre nós. Se um pianista, por causa de uma desobediência, perder os seus dedos, e depois volta à igreja e fala, me perdoe, eu errei. Eu não devia ter feito isso que eu fiz e perdi todos os meus dedos. Eu quero continuar sendo pianista. Dá para continuar? Você fala, olha, nós perdoamos você, você é bem-vindo, mas a função do piano não é mais sua, porque você perdeu a qualificação para isso. 3 áreas. Jesus restaurando, emoções, físico e posição. Existe uma 4ª área em que Jesus atua. Veja como ele vai restaurando os seus discípulos por completo. A próxima área em que ele restaura é a comunhão perdida, versículo 12. O verso 12 diz assim, e disse Jesus, que é o texto dessa noite, vinde e comei. Só aí eu quero que você pare aí, grifa a expressão vinde, porque vinde significa um convite, e a outra é venham ou vinde comer, venham para comer. Isso é muito importante. Para nós pode ser uma coisa muito banal. Alguns filhos não vão gostar disso. Quando pequeno, acredite, eu já fui pequeno, a minha mãe abria a porta e chamava os filhos para vir comer. Eu não sei se existe mais. Existe um negócio chamado biotônico Fontoura? Isso existe ainda? Existe. Isso existe.
Filhos pequenos, qual o problema? Minha mãe falava, vem comer. Não quer comer, quer brincar, tal, não quer comer. Aí minha mãe comprou biotônico Fontoura e deu. Aí deu biotônico Fontoura para os 3 filhos. A gente comia até os azulejos. Aí começou. Podia comprar pão, não tinha o que sobrava. Aí as mães começam a falar o quê? Para de comer, menino. Primeiro é vem comer, e depois para de comer. Então você tem que achar o equilíbrio. Mas muitas vezes minha mãe abria a porta e falava, vem comer, vem comer, vem comer. E dentro da minha família, eu recebi, desde que nasci, o apelido de Dadá. Por quê? Porque quando eu nasci, existia uma propaganda da Johnson & Johnson, que tinha um bebê chamado Gugu Dadá. E o meu irmão mais velho, era 1 ano e meio só mais velho, ele viu o comercial e associou. Então, quando apontaram para mim, falava Dadá, 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 e o pessoal achou bonitinho e ficou. E foi embora. Ok? Por que eu estou falando isso? Nossa, a digressão é complicada. Por que eu estou falando isso aqui? Já lembrei. Voltou. Obrigado, Senhor. Voltou. Não pode falar que desceu, que não funciona, mas voltou o pensamento. Minha mãe abria a porta, é aí que eu queria falar, por isso que eu estou citando o apelido. Minha mãe abria a porta do fundo da casa e gritava assim, vem, Dadá! E ela fazia isso muitas vezes, e com grande força. E na casa do lado havia um papagaio. Vai imaginando, todos os dias minha mãe fazia isso. Vem, Dadá! Vem. Sabe o que o papagaio começou a fazer? Tá rindo, né, Giovana? Desgraça nos outros é bom, né? O papagaio começou. Daqui a pouco eu estava lá em casa, ela vem, Dadá! Falou, oi, que é isso aí? O papagaio começou a gritar. E aí gritava, o papagaio embalou. E gritava. Mesmo quando eu estava em casa, o papagaio gritava. Então, quando você vem comer, para algumas pessoas não é um convite legal. Mas na cultura do Oriente Médio, venham comer é um convite à comunhão. É muito importante que você nunca esqueça isso. A comunhão bíblica, ela normalmente era cercada por alimento, por festividade. As pessoas vinham... E hoje não deixa de ser... hoje não é diferente. Quando você gosta de uma pessoa, quando você está alegre, quando você quer comemorar um aniversário, quer comemorar uma coisa, o que você faz? Você chama a pessoa a passear no lago? Você chama a pessoa que, vem, hoje vai ter um churrasco, vem, hoje vai ter... Comer. Comer é marca, é uma expressão de comunhão. Os relacionamentos eram feitos assim. Então você tinha nesse relacionamento do Oriente Médio uma formalidade maior, né? Tanto que quando alguém chamava você para vir à casa, o anfitrião era responsável por prover alimento para todos. E você agora está vendo Jesus aqui, olhando para os seus discípulos. Os discípulos foram buscar peixe e Jesus disse para eles assim, venham, não para me ouvir, venham, sentem aqui, para que possamos comer. Para os discípulos, isso era um sinal muito claro de que o Senhor queria nutrir com eles relacionamento e comunhão. Por que Ele está restaurando isso? Porque a comunhão havia sido quebrada, rompida. Quando eles deixaram Jesus no Getsêmani, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele deu as costas e a comunhão foi quebrada. Então, na primeira oportunidade, nas outras 2, é a terceira vez que ele aparece, nas outras 2, ele aparece, ele só fala na primeira. Na segunda, ele pede para os discípulos, vocês têm alguma coisa para comer? Porque os discípulos achavam que ele era um fantasma. E ele come, mas ele não divide com ninguém. Dessa vez, ele pega peixe e pão e ele senta e fala, vamos comer. E uma longa conversa vai iniciar. Eu posso imaginar os risos, eu posso imaginar os olhares, ainda um pouco suspeitando de como isso seria, mas Jesus faz questão de dizer, eu serei o anfitrião de vocês. Eu estendo a destra da comunhão. Vocês me traíram, vocês me feriram, mas eu estou dando o passo para restaurar o relacionamento entre nós. O ensino fundamental aqui. Quantas vezes nós temos uma relutância muito grande de dar esse passo? De estender a destra da comunhão, de buscar. Jesus era o primeiro aqui, com todas as razões, para não aceitar comunhão com eles. Foi afrontado, foi humilhado, foi zombado, foi ridicularizado, apanhou e morreu, porque os discípulos o abandonaram naquele Getsêmani e naquela noite ali. Mas agora,
você vê o próprio Jesus estendendo a mão dizendo: venham, venham comer comigo. Os discípulos entenderam. E quando você olha para os textos do Antigo Testamento, eu quero citar alguns, para que você entenda como comunhão é algo que, para os judeus, era a comunhão em volta de comida. O anfitrião e os convidados tinham um relacionamento importante. Volta a sua Bíblia, as páginas da sua Bíblia, para Gênesis capítulo 18. Vou mostrar algumas passagens, vamos passar rapidamente aí, se você não sabe onde fica. Gênesis é fácil, que é o primeiro, mas os outros livros que eu vou citar, você pode pegar o índice e já ir separando aí para que você acompanhe comigo. Gênesis 18, versículo 1 a 8, você vê o que acontece com Abraão e quando o Senhor aparece na casa dele, prestes a destruir Sodoma e Gomorra. O próprio Deus iria até Sodoma e Gomorra para trazer destruição. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Ou seja, era meio-dia, o sol muito forte. Abraão estava sentado na frente da tenda e o Senhor aparece. Como o Senhor aparece? Levantou Abraão os olhos e olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Abraão viu 3 pessoas, identificou 3 homens. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Não sabemos a razão por que Abraão fez isso, se ele identificou claramente que já era uma manifestação de Deus, ou se era só sinal de respeito. Mas ele corre até esses homens e se prostra, e diz assim, verso 3, e disse: Senhor meu, se acho favor em tua presença, rogo que não passes da casa do teu servo. Me parece que Abraão identificou algo além desses homens. Verso 4, traga-se um pouco de água, lavai os vossos pés, repousai debaixo desta árvore. Está muito quente, Abraão diz. Eu vou trazer um pouco de água para lavar os vossos pés e eu vou providenciar que vocês repousem. Fiquem aqui debaixo dessa árvore na sombra enquanto eu providencio isso. Verso 5, trarei um bocado de pão. Olha aí, olha o anfitrião. Trarei um bocado de pão e refazei as vossas forças. É o ponto que nós falamos, que Jesus restaura as forças. Vistos que chegaste até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Deus disse para ele: pode fazer isso. Vá buscar água para os meus pés. Vamos ficar aqui na sombra e traga um pouco de comida. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado. Na minha versão está ao borralho. Como é que está na versão de vocês? Não entendi. Pão? Fazes bolos. Ele vai até a tenda de Sara e fala: olha, assa alguma coisa. Nós temos convidados. E o texto diz assim: Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou a prepará-lo. Tomou-lhe também coalhada e leite, e o novilho que mandara prepará-lo, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore. E eles... Como é que está na sua versão? E eles comeram. Por que eu estou dizendo isso daqui, mostrando para vocês? Abraão, então, como anfitrião, vai promover comida, vai trazer alimento, lavar os pés, servir água, servir pão. Então, de passagem aqui, você sabe que Deus não é vegetariano. Como é que você sabe disso aqui? Deus comeu carne. O próprio Deus comeu carne. Jesus também comeu carne de peixe. Ele comeu carne. Quem deu carne para os seres humanos, em Gênesis 9, foi Deus. Ele falou para Noé, quando saiu da arca: a dieta de vocês, que era uma dieta vegetal, vai mudar. Agora vocês vão comer proteína animal. E como vocês vão comer carne, Deus falou: eu vou colocar nos animais pavor e medo de vocês. Então, quando você chega perto do animal, ele foge de você, porque Deus incutiu nele e falou: esse cara vai te matar. Não fica dando bobeira não, porque ele vai passar a faca em você. Então, Deus comeu coalhada, meio mineiro Deus, não é? Coalhada, leite, bolo, o que mais? Carne, e lavou os pés. Por que ele está fazendo isso? Porque está marcando a comunhão. Abraão está contente com isso. Eu não vou explorar mais o texto aqui. Abram Isaías, avance aí. Não sei onde é Isaías, pastor. Abre mais ou menos no meio da Bíblia e vai para a direita, devagarzinho, que você chega em Isaías. Versículo, dentro do contexto de
futuro escatológico, nas tribulações, quando Deus trazer vitória sobre os seus inimigos, o texto diz assim, verso 6, Isaías 25, 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos, olha só, preste atenção, hein? Um banquete de coisas gordurosas. Quem vai dar esse banquete? Deus. Ele está avisando assim que no futuro, lá naquele monte, Deus vai dar um banquete para todas as nações do mundo. E vai dar com coisas gordurosas. Você já sabe que está envolvido o que aqui? Carne, vai ter carne. Provavelmente picanha. Ou seja, qual for aqui, mas tem carne aqui. Deus vai dar comida para as pessoas. E o texto fala assim, vai produzir uma festa com vinhos velhos. O que é vinhos velhos? Não é vinho estragado, não. O vinho, quanto mais velho, não é melhor? Então, com vinhos nobres, é isso que ele quer dizer. Pratos gordurosos com tutano. Onde tem tutano? Hã? Aqui, que animal tem o tutano? O boi. Então, mas vai vendo aí a festa carnívora que Deus vai promover. Vinhos velhos bem classificados. Destruirá nestes montes a coberta que envolve todos os povos, o véu que está posto sobre todas as nações, e tragará a morte para sempre. Assim enxugará o Senhor as lágrimas dos rostos sobre toda a terra e o próprio do seu povo, porque assim o Senhor falou. Deus vai promover um banquete. E nós estamos mostrando aqui que o Senhor restaura a comunhão. Como Ele faz isso? Servindo comida, batendo papo, estando à mesa. Essa era a prática, todo mundo entendia isso no Oriente Médio Antigo. Vamos para o Novo Testamento, Mateus. Vamos voltando lá para João já, Mateus. Estou mostrando alguns textos que ajudam. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 é o outro texto. Jesus vai curar um centurião, vou resumir aqui a história. O centurião fala, olha, é do capítulo 8, versículos 5 a 13. Um servo de um centurião romano está doente. E o centurião pede, Senhor, vá até a minha casa. O homem pede, o meu servo está doente, pode curá-lo? Jesus fala, sim, vamos a essa sua casa. E o centurião diz, não, eu sou um homem sujeito a ordens. E eu tenho soldados, eu dou ordem a ordem, aquilo acontece. Eu digo vá e o homem vá. Quando eu digo volta, o soldado volta. O Senhor não precisa ir à minha casa. Se o Senhor disser que ele está curado, ele será curado. O Senhor não precisa ir lá. Eu confio na sua autoridade. Quando ele falou isso para Jesus, olha o que Jesus fala. Versículo 10, 8, 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Jesus ficou admirado, falou, o romano tem fé suficiente de acreditar que eu sou tão Deus, que se eu abrir a boca e falar, o seu servo está curado, é suficiente? Esse é um homem, Jesus falou, olha, em Israel toda não achei fé assim. Digo-vos, versículo 11, quando esse homem demonstra essa fé, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares aonde? À mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Haverá um banquete um dia, haverá uma grande reunião, uma grande mesa será posta. E Deus diz assim, e Jesus fala, de todos os lugares da terra, partindo de Israel, do Ocidente, sabe quem é o Ocidente? Somos nós somos para o Ocidente. E do Oriente, aqueles que estão no lado do Japão, China e assim por diante. De todos os lugares deste mundo, eles virão e sentarão à mesa com Abraão, com Isaque, com Jacó, e eles se fartarão. Por quê? Porque é um tempo de comunhão. Na eternidade vamos comer? Já perguntaram para mim, mas sem dúvida alguma. Uma das minhas filhas perguntou se no céu ia ter chocolate. Falei, se não tiver chocolate, não é céu, precisa ter chocolate, não é? Alguns vão logo dizer assim. Queridos, o que Jesus falou? Quando ele tomou do fruto da videira, quando ele tomou o cálice, ele falou, em verdade vos digo que eu não voltaria a provar disso, até que prove novo no meu reino. Ele disse que um dia vai estar no seu reino, e ele vai levantar o cálice com vinho, e haverá um banquete com comida, e há pessoas de todo mundo, e eu espero que você esteja lá naquele dia. Eu estarei, pode me procurar. Eu vou procurar estar mais ou menos no meio da mesa, não muito perto, porque eu não sou muito chegado, nem muito longe, porque eu também não sou muito desobediente. Mas espero que eu esteja ali perto do meio, me procura por ali. Deus quer restaurar sua comunhão.
com você. E ele faz isso oferecendo banquetes. Mateus 22. Você está em Mateus 22. É um outro texto que fala sobre isso. Estou mostrando para vocês que quando Jesus falou para os discípulos, vinde, comei comigo, os discípulos entenderam, o Senhor quer restaurar a nossa comunhão. Mateus 22, não vou ler tudo isso aqui porque é muito grande, a parábola do reino, senão cada um desses textos são enormes. Mas o texto aqui fala sobre salvação. Deus quer dar um banquete. E ele fala para os seus servos, vão e enviem convites. E os servos vão convidar. Ele está falando da nação de Israel. E ele começa a convidar, venham para a minha festa. Eu quero que vocês estejam no meu banquete. Versículo 4 diz, enviou outros servos com esse recado. Dizei aos convidados, eu já preparei o meu banquete. O que vai ter no banquete? Versículo 4 aí. Os meus bois cevados, gordos, já foram abatidos. Tudo está pronto. Vinde para as minhas bodas. Está falando de um banquete aqui com comida. Eles, porém, os convidados não se importaram e se foram, um para o campo, um para o negócio, um para... Alguns agarraram os servos, maltrataram e mataram. Em outras palavras, Deus falou, convide as pessoas para o meu banquete. E as pessoas foram convidadas, são judeus. Quando eles foram convidados, os judeus disseram, olha, desculpa, eu não posso aceitar o convite de Deus porque eu tenho negócios no campo. Não tem tempo para Deus? Não, estou muito ocupado com o meu trabalho. Isso acontece hoje? Acontece. E você? Eu não posso, estou muito ocupado com a minha família. Há tantas coisas na minha família que eu não posso me envolver agora. E o texto aqui fala que outros pegaram os servos, bateram nas pessoas que estavam com convite e os mataram. Quem estava com convite? Os profetas. Os judeus mataram aqueles que vieram anunciar o convite para o reino. E Deus se ira com isso. Vocês não têm tempo para o meu banquete porque estão ocupados com o trabalho, com a família, com o lazer. E além disso, alguns de vocês estão batendo nas pessoas que estão dando o meu convite. É isso aí. E o texto diz assim, versículo 7, o rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. De passagem, não dá tempo de explicar aqui. Isso aconteceu no ano 70, quando o general Tito saiu de Roma e queimou a cidade de Jerusalém. Esse é o cumprimento desse texto. Mas não tenho como explorar mais que isso agora. Então disse aos seus servos, olha o que Deus fala, já que os judeus não querem, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, os judeus. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas aqueles quantos vocês encontrarem. Quem são esses? Os gentios, você. Então, saindo os servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. Quem aí depois aparece? Os maus e os bons. Quem foram chamados? Pessoas que são boas e foram chamadas pessoas perversas. E quem ele está falando? Nós. E o texto diz mais. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, ao ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou, amigo, como entrastes aqui, sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então o rei ordenou aos servos, amarrai os pés e as mãos dele, lançai-o fora nas trevas externas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ele está falando de um banquete que vai acontecer, as vestes nupciais são as vestes de justiça. E ele descreve que naquele dia, no início do banquete, haverão pessoas que estarão ali prestes a entrar naquele banquete, sem estar coberto com a justiça de Cristo. E Deus vai perguntar, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim para a festa, mas cadê a sua cobertura? Quem cobriu você? Eu não estou vendo a veste que o meu filho te deu. Eu não estou vendo veste de santidade. Amarrem ele e lancem no lugar de tormento. Isso aqui é uma história falando de um banquete. Banquetes são marcas de comunhão. Irmãos, se eu ficar falando de banquete aqui, alguns já estão até com fome, não é? Só de ouvir tanto banquete que a gente está falando. Mas os últimos textos, eu não vou abrir, você pode ler na sua casa, seria Apocalipse 3, 20. Um dos textos mais mal explicados da Bíblia, que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu farei o quê? Eu entrarei e cearei com ele, comerei com ele. Jesus está fazendo evangelismo. Não, ele está batendo na porta da igreja. A igreja de Laodiceia, e muitas igrejas hoje, muitos crentes, têm colocado Jesus do lado de fora. E ainda hoje Jesus bate a porta. Quem sabe hoje bateu no seu coração, na sua vida ao longo dessa semana, dizendo, ei filho, eu quero ter comunhão com você.
Ah, Senhor, estou ocupado demais. Passa outra hora. E Jesus fala, se você abrir a porta, eu vou entrar. Eu não vou tirar você daí. Onde você está aí, não é no mundo. Eu vou entrar e vou sentar e vou comer com você. E vou ter comunhão com você. E o texto mais assustador está em Apocalipse 19. Depois você pode ler também Apocalipse 19, versículo 1 a 9. Não vou ler. O texto fala, bem-aventurados aqueles que são chamados para a festa das bodas do Cordeiro. Ele está dizendo que um dia Jesus vai voltar do céu. E ele dará uma festa nessa terra chamada milênio. Uma festa enorme. E o texto fala, vocês que vão ser convidados, vocês que vão estar nessa festa, são pessoas bem-aventuradas. Banquete na Bíblia, comida na Bíblia, é sinal de restaurar a comunhão. Hoje nós estamos vendo que o Senhor Jesus restaura o ser humano por inteiro, emoções, físico, posição e comunhão. E se hoje você está sentado aqui e você não tem comunhão com Ele, quem sabe você tem que orar e falar, Senhor, me convida para a Tua mesa. Senhor, entra na minha casa, ceia comigo, eu quero comer todos os dias da semana aos Seus pés. Senhor, eu não vejo a hora, e eu não quero esperar a sua eternidade, eu quero agora estar diante do Senhor. Alimenta-me com as verdades da sua palavra. Por favor, Senhor, me ajuda a ter comunhão. Mas há crentes que passam a semana só nas mídias sociais, só na Netflix, só em séries, só isso e aquilo, e não tem tempo para ter comunhão com Deus. E o que Jesus faz? Vai embora? Não, Ele continua batendo a porta e chamando você para a comunhão. E quando você vai ser abençoado? Quando você abrir e Ele entrar. Volta para João, tenho que terminar o texto aqui. Há tantos textos sobre banquete que a gente já está falando aqui, um após o outro, e os textos têm muita teologia, explicar todos tornaria inviável uma pregação como essa, tão extensa. Mas a última parte que eu quero destacar, no versículo 12, diz assim, vinde e comei, ele está restaurando a comunhão. Versículo 12 termina dizendo, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. O verso 13, ele fala que veio, Jesus tomou o pão e lhes deu, e de igual modo, o peixe. E restaura a comunhão ali. O texto aqui, antes de eu explicar o final do 12, o verso 13 fala que ele deu pão e peixe, e é muito parecido com o que acontece na ceia, né? Tendo tomado o pão, partiu, deu o peixe, mas alguns dizem, por que não fala tendo dado graças? E por que não fala de outras coisas aqui? O fato é que o texto não, a função do texto aqui não é ser exaustiva, não é narrar cada fala de Jesus, mas só mostrar que ele partilhou do alimento, que ele teve comunhão. Mas a parte final do verso 12 é intrigante porque diz, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Por quê? Por que ninguém perguntou, quem é você? O que o texto mostra para você? Por que eles não perguntaram? Está aí no texto, não precisa inventar, está no texto. Porque eles sabiam que era Jesus. Então a última parte que Jesus restaura é o que nós chamamos de intimidade com Ele. Há um ponto na vida dos discípulos em que a sua comunhão é tão grande, você tem tanta comunhão com alguém que você se torna íntimo. Na nossa cultura, e eu acredito que isso é um pouco complicado, a medida, é triste o que eu vou falar. Na nossa sociedade, acho que os brasileiros são assim. Acredito que outras nacionalidades também. Quanto maior a sua comunhão, maior a sua intimidade. Mas intimidade não deve ser sinal de desrespeito. Nós nos perdemos disso. Então, por exemplo, o rapaz está cortejando uma moça para conquistá-la para um namoro. Como ele se porta? Ele se porta como um cavalheiro, não como um cavaleiro, mas um cavalheiro, não é? Ele é polido nas palavras. Quando ele vai sair para passear, ele usa perfume ou não? O que vocês acham? Usa perfume. Leva aonde? Para comer cachorro-quente em pé na barraquinha ou vai no restaurante? Depende, mas seja como for. Você começa a ver que a pessoa se preocupa com certas formalidades. Puxa a cadeira quando vai sentar. Abre a porta. Quando a pessoa se atrasa, tá lá, o namorado está esperando, a namorada marcou o cinema 8 da noite. A namorada está fazendo chapinha. E o secador e tudo lá, ele olhando para o relógio, vai perder. Os ingressos já perderam. E ela perguntou, demorando? Ele fala, não, amor, não se preocupa.
1h30 depois, os ingressos já acabaram, até a sessão já terminou. A moça aparece na sala. Como eu tô? O que o rapaz fala? Você está? O pessoal como é que está? Você está linda. Demorei? Nada. Nada. Fantástico, não é? Existe aqui comunhão. Aí o rapaz conquista a moça. Hoje não pode falar isso que é época de Covid, né? Mas se por acaso a moça espirrasse em cima do rapaz, ela fala, desculpa, ele fala, não se preocupa, é tão bom ter mais de você sobre mim. E qualquer coisa, e a pessoa, ela faz o que você quiser. Aí ele casa. Faz uma viagem comigo, 20 anos depois. O mesmo ingresso. Mesma noite. Vamos para o cinema. A esposa vai passar chapinha. Não tenho nada com trauma de chapinha, não, mas eu estou usando aí. Não sei o que outra coisa que a mulher passa, mas... O que mais além de chapinha, Isa? O que passa no cabelo? Babyliss. Seja lá o que for isso aí. Babyliss. Então, você vê como eu entendo. Então, a moça está fazendo babyliss. Eu estou fazendo assim com a mão, nem sei o que é, mas... Nem vou fazer, então. Está fazendo babyliss. E o namorado está lá, ó... o namorado, agora é marido. 20 anos depois. O marido começa a falar, nossa, vai demorar mais? Eu não vou, eu já não vou. Ah, não. Que absurdo. E ela está lá, se arrumando, tal. Ela não demora mais 1h30, ela demora 20 minutos, mas atrasou, realmente atrasou. E ela aparece na sala e fala, como eu tô? Tem gente que está rindo, mas só imagina, como eu tô? Eu falo assim, demorou tudo isso para isso? Tá igual. Muda. O que você fez? Você não reparou nada? Laura, não sei como é babyliss, mas... Vou voltar para a chapinha que eu entendo mais. Então, a chapinha tá lá e fala, o que você fez no cabelo? A pessoa tinha um cabelo igual da minha filha, todo cacheado, tá lisinho. Fez o quê? Eu não reparei nada. E eu nem vou falar o que aconteceria se ela espirrasse sobre ele. Aí é morte, na hora. Não existe. O que aconteceu? Houve comunhão. Mas a intimidade entre eles fez com que o relacionamento se desgastasse. Há pessoas, sejam homens ou mulheres, que ao longo dos anos no casamento deixam de ser príncipe e passam a ser ogros. Se portam na mesa com indelicadeza. Aí você fala, por quê? Porque aqui em casa é intimidade, aqui na intimidade a gente pode fazer o que quiser. Isso é errado. Intimidade não é desculpa para que você haja com desrespeito. E o texto bíblico fala assim, que ninguém ousou perguntar quem era ele. Porque eles olharam e falavam assim, nós sabemos que ele é o Senhor. Nós temos tanta intimidade que nós sabemos que esse homem não é mais o estranho que gritava na praia. É o nosso mestre. Queridos, Salmo 25, não precisa abrir lá, versículo 12 a 14, diz assim que a intimidade do Senhor é para aqueles que o conhecem, aos quais Ele dará a conhecer da sua aliança. Ter intimidade com o Senhor não é para qualquer um. Pessoas que o conhecem desfrutarão desse relacionamento. Então aí você está vendo, até agora, tem mais áreas que Ele vai restaurar? Tem. Até aqui, emoções, físico, posição, comunhão e intimidade. Tudo isso porque o Senhor é bondoso e nos ama. As aplicações são só duas desse texto. A primeira delas é que, independentemente de qual seja o seu fracasso, e nós fracassamos, Jesus hoje o convida a arrepender-se e desfrutar da comunhão com Ele. Talvez hoje você chegou aqui nessa igreja, e talvez você seja até um convertido, até membro dessa igreja, ou esteja nos assistindo, e você é um crente. O fato de você ser crente não significa que você tem comunhão com Ele. É possível ser um filho dele e estar longe da comunhão. É possível ser filho dele e ser um estranho. Não sabe mais nem como conversar, por onde começar a conversa com Deus. Não sabe nada das suas cartas de amor para a humanidade. Não conhece o seu povo. E se você é assim, Deus está dizendo para você, hoje, vinde, comei. Arrependa-se, porque a comunhão está sendo oferecida para você. E a última aplicação é, Jesus
se torna íntimo daqueles que desfrutam da sua comunhão e os guia. Foi o texto que eu citei. O dia que você se aproximar dele, o dia que a comunhão entre você e ele for uma comunhão real, profunda, ele vai apontar para você o lugar onde jogar a rede. Ele vai apontar para você o lugar onde você se assenta ao lado dele. Ele vai apontar para você o caminho que muitas vezes você não sabe. Que Deus te ajude. Que Deus trabalhe na sua vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos terminar com uma oração. Pai, nós queremos, de todo o coração, pedir que nessa noite sondes a cada um de nós. Se há alguém aqui nessa noite que, apesar de salvo, perdeu a comunhão, que haja arrependimento, haja confissão, que haja um retorno. O banquete está sendo constantemente colocado diante de nós. Somos nós que rejeitamos, somos nós que nos afastamos. Ah, Senhor, há um bom amigo, um amigo fiel que nós encontramos, Jesus o Salvador. Aquilo que Ele fez por mim, aquilo que Ele fez por nós queremos contar a todos. E o que Ele fez? Graça real, graça sem fim, foi o que Ele mostrou na cruz. Por isso, cada um de nós pode viver feliz, caminhando na luz com esse amigo. Chama, Senhor, o seu povo de volta à comunhão e aqueles que são seus inimigos. Toca-os para que arrependidos venham e se tornem amigos também. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar HCC 130, Um Bom Amigo e Fiel Achei. Vamos juntos. Um bom amigo e fiel achei, Jesus, meu Salvador. Aquilo que Ele já fez por mim, eu conto a todos com fervor. Graça real sem fim mostra o Senhor por mim. Vivo na luz, meu amigo é Jesus. Sou feliz, feliz. Do mal vem sempre me defender, e assim seguro estou. Com forte braço e com seu poder, ampara-me por onde vou. Graça real sem fim mostra o Senhor por mim. Vivo na luz, meu amigo é Jesus. Sou feliz, feliz. E quando triste, carente estou, eu posso recorrer ao quê? Ao seu tesouro celestial e ricas bênçãos recolher. Graça real sem fim mostra o Senhor por mim. Vivo na luz, meu amigo é Jesus. Sou feliz, feliz. Com Cristo podes o quê? Podes ter comunhão e andar em plena paz. Se aceitas hoje o seu perdão,
Vamos cantar só as vozes, preste atenção, só as vozes. Graça real sem fim, mostra o Senhor por mim. Vivo na luz, meu amigo, é Jesus, sou feliz, feliz. Amém? Pode se sentar. Viva na luz, o seu amigo é Jesus. Hoje pela manhã nós tivemos alguns irmãos que foram recebidos por aclamação à igreja e alguns por batismo. Eu quero convidar aqui à frente todos que foram recebidos: Rodrigo, quem mais está aqui? Samara, Nicole, quem mais está aqui hoje que foi... A Nicole está dando aula? Alguém pode chamar ela para mim, Marcelo? Isa, se você puder chamar ela, por favor. Venham aqui à frente, pode vir. Pode vir. Aqui em cima, o pessoal está com medo, está olhando. Quem mais estava hoje pela manhã aqui? Rodrigo, chama a Nicole para mim, por favor. Sim, o Francisco não veio, o Ricardo e a Miriam já vieram aqui à frente. Nós apresentamos o Miguel, o Ricardo e a Miriam foram recebidos também como membros da nossa igreja. E nós tivemos o nosso batismo. Vini, você pode passar o vídeo para nós? Nós vamos ver um pouquinho aí, um flash rapidinho de como foi, se você não assistiu. Eu vou apagar a luz aqui da frente, não sei se atrapalha para vocês. Aí depois nós falamos aqui, deixa a Nicole descer. Quando quiser pode soltar, Vini. Tem que ver se o áudio está ligado do seu computador, Nicolas. Até esse dia. Agradeço a Ti por me colocar em uma igreja que me ama e cuida de mim. Que eu possa também encorajar outros e principalmente minha família para que conheçam a Ti como único Deus e Salvador. Amém. Amém. Rodrigo, você crê que Jesus é teu Senhor e Salvador? Sim. Então, pela autoridade dada a mim, por essa igreja, pela palavra de Deus, eu hoje te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. O abraço vem do encorajador na fé. Podem ficar juntos. O encorajador foi a pessoa que influenciou. Eu quero agradecer a meus pais. Pai, mãe, vocês foram os que me guiaram nos caminhos de Cristo. E com as suas ações, mostraram-me Deus em suas vidas. Agora, sei que passaremos toda a eternidade juntos, como uma família no Senhor. Eu amo muito vocês. Termino agradecendo a Deus por ter me escolhido e colocado ao redor de irmãos tão preciosos para me ajudar, edificar e aconselhar. A Deus seja toda a honra, glória e louvor, pois estou plenamente certa de que aquele que começou a boa obra em mim, um dia irá terminá-la. Olhe, diante do seu testemunho público aqui, você crê que Jesus é o Senhor e Salvador? Sim. Você morreu hoje, você vai para onde? Vou para o céu. Amém. Pela autoridade dada a mim, por essa igreja, pelo Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aos meus 7 anos, fiz um devocional com os meus pais, cujo tema era Como posso ter certeza de que fui perdoado? Li que Jesus havia feito tudo o que era necessário para pagar pelo meu pecado. Foi assim, então, que tomei a melhor decisão da minha vida. Entreguei-me a Cristo, reconhecendo que Ele era o meu único e suficiente Salvador. Na manhã seguinte, não havia mais aquele aperto que eu sentia. Estava, enfim, salvo. Porém, outro tipo de incômodo veio a mim. O pensamento de que não havia me entregado de verdade e de que não acreditava que ele havia vindo ao mundo como um bebê de fato. Aceitava Cristo todas as noites, mas continuava com muito medo. Meu pai, uma noite, já me esperando, sentou comigo e disse: uma das evidências de alguém que realmente entregou sua vida a Cristo é o entendimento do ensino da palavra. Nunca mais tive medo ou qualquer tipo de dúvida a respeito da minha fé. Passei a dormir tranquila, na certeza de que no momento que Deus chamasse os meus pais, eu não seria deixada para trás. Iria junto com eles ao encontro de Cristo.
E desde então eu vivo livre e busco a servir ao Senhor da melhor forma que posso. Que Deus me ajude a sempre viver assim. Amém. A Samara falou para mim para eu não fazer perguntas difíceis para ela nesse momento. Então eu vou começar. Você sabe o que é Trindade Econômica? Sabe o que é federalismo? Não sabe o que é federalismo? Então não vai poder ser batizado. Samara, você tem certeza que se o arrebatamento acontecer hoje, você vai ou você fica? Eu vou. Por que você vai? Eu vou. Eu tenho certeza que eu sou salva. Você crê no Senhor Jesus? Pela autoridade dada a mim, pelo Evangelho do Senhor Jesus, pela ordem que Ele deu, por essa igreja, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos cantar uma música juntos? Será que conseguimos? É tua graça? Se quiser cortar. Esse foi um pouquinho do trecho do que aconteceu hoje pela manhã. E eu tenho aqui em mãos, deixa eu acender aqui de novo. Tem em mãos o certificado que nós fornecemos àqueles que estão recebendo por batismo. E eu queria entregar para eles, só que nós vamos fazer assim. O primeiro certificado que eu tenho aqui é o da Nicole. E eu quero que a Nicole escolha alguém que esteja presente aqui, que entregue para você esse comunicado. Quem você gostaria que entregasse para você? Marcelo, o pai. Então, Marcelo, passe para sua filha esse certificado, que testemunha, fica na sua casa lá como lembrança do que ela fez hoje. Depois vira para lá para a foto, Marcelo. Vira para lá para sair a foto. Vira o quadrinho de frente, deixa a Nicole segurar. Isso aí. Próximo certificado que eu tenho aqui é o certificado do Rodrigo. Pode ficar aqui, Marcelo. O certificado do Rodrigo. Rodrigo, quem você gostaria que está presente aqui que entregue para você? Carol. Cadê a Carol? Carol, seu pai quer que seja você, querida. Carol, ele falou que gostaria que esse certificado fosse entregue por você e que seja um estímulo para você, tá bom? Samara, quer escolher alguém? Não precisa ser eu, que já estou aqui na frente, pode ser uma outra pessoa que você queira para entregar o certificado para você. Tem que estar aqui, tá bom? Vovô Nilson. Irmão Nilson, por favor. São as marcas de geração para geração, influenciando vidas. Vamos tirar uma foto, eu quero sair também, gente. Vira o certificado para lá, aqui, ó. Tem mais perto dessa Samara. Aqui, ó, para agir. Viu? Obrigado, gente. Pode sentar. Irmãos, nós vamos terminar o culto com uma canção. Como terminar um culto como esse sem ter gratidão a Deus? E a música que nós vamos terminar cantando, ela diz maravilhosa graça. E graça que nos alcançou, que nos transformou. Vamos ficar em pé, vamos terminar o culto com essa canção. E ao final, lembre de manifestar a sua gratidão, o seu estímulo a esses que já foram recebidos. Vamos cantar. Preste atenção no que você vai dizer.
tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A sua voz é poderosa e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. louva Ele. Maravilhosa graça, é um amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, pois hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Vamos dizer o que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre eu sou. Jesus eu canto, porque hoje livre eu sou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Lembre-se, digno é o Cordeiro de Deus. Vá para uma semana repleta do Senhor. Podeis assentar. Vini vai ter o vídeo com as fotos. Ao som do pós-lúdio, eles vão tocar uma música chamada A Tua Graça. E as fotos do que aconteceu hoje pela manhã vão estar passando, mas fique à vontade a qualquer momento de você, que precisando sair, pode sair. Deus abençoe os que nos visitam, sejam recebidos com um forte abraço, cada um de vocês. E se você identificou um visitante, não deixa ele sair sem receber de você uma saudação. Deus abençoe, ótima semana. Vamos ver as fotos lá do que aconteceu de manhã e algumas fotos do batismo. Fiquem à vontade. Louvem ao Senhor, é a graça dele que fez tudo isso.